Olá, é um prazer recebê-lo aqui no nosso treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para os colaboradores da Building Profit Recursos Humanos. Eu sou a doutora Camila Cruz, sou a consultora que apoia a empresa Building nesse projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro ponto que vale a pena nós relembrarmos é quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. A lei é do ano de 2018, mas ela só passou a vigorar no ano de 2020. As suas penalidades passaram a vigorar a partir de agosto de 2021 e desde janeiro de 2022, que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que faz toda a regulamentação e fiscaliza as empresas, ela começou o processo e o ciclo de monitoramento e fiscalização. Portanto, é de suma importância que as empresas comecem a ter esse novo comportamento de zelar pela proteção e privacidade dos dados. A nova conduta comportamental esperada de todos os colaboradores, ela se justifica pelo fato que os nossos clientes também têm exigido essa adequação por parte da empresa como uma fornecedora de serviços de folha de pagamento que vai manusear dados pessoais. E o que são os dados pessoais? Os dados pessoais são aquelas informações que permitem a identificação ou tornam identificável uma pessoa natural. Quem que é a pessoa natural? A pessoa natural é a pessoa física viva. Portanto, quando você, no desempenho das suas funções, faz um processamento de admissão, de demissão, de folha de pagamento, você terá acesso a dados pessoais. Por quê? Porque temos o nome dos colaboradores, temos o endereço, o CPF, o número da carteira de trabalho, quando utilizada a física, e todos os seus dados. A lei também fala de dados pessoais sensíveis, e os dados pessoais sensíveis, eles merecem uma atenção especial. Por quê? Porque conforme definido no artigo 5º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais sensíveis se referem a dados de origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados referentes à saúde, à vida sexual, um dado genético, biométrico, uma imagem, tudo isso vinculado à pessoa natural. E se você tiver uma dúvida entre identificar se seria um dado pessoal sensível ou não, lembre-se que aquele dado considerado sensível é um dado que geralmente ele vai poder, de alguma forma, discriminar aquela pessoa natural. Então, se for um dado que vai ser exposto, ela pode, de alguma forma, trazer um constrangimento muito maior ao titular do dado. É muito importante que tenhamos cuidado no manuseio de todos os dados na nossa empresa no dia a dia. Por quê? Porque você, como um profissional que atua na área de recursos humanos, de processamento de folha de pagamento, em diversas situações você se deparará com dados pessoais que são os simples, nome, CPF, telefone, um e-mail, como nós já falamos. Poderá também se deparar com dados financeiros referentes à conta bancária, por exemplo, ordens de pagamento, e também com os dados pessoais sensíveis. E muitas vezes esses dados serão manuseados por você por uma exigência de uma obrigação legal, como, por exemplo, o e-social. E o cliente, a partir do momento
que passa esses dados para que a empresa que faz o BPO de folha de pagamento manuseie, ele confia que esse dado será tratado de uma forma extremamente precavida e protegida. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei principiológica e vale a pena relembrarmos aqui os 10 princípios que a lei traz, que o primeiro deles é o princípio da finalidade, ou seja, os dados, eles podem ser tratados desde que tenha uma finalidade, e essa finalidade, ela deve ter um propósito legítimo e específico. A lei fala ainda no princípio da adequação, que é a compatibilidade do tratamento de dado com a finalidade pela qual o dado foi solicitado. Por exemplo, se eu estou participando de um processo seletivo e preciso saber informações daquele colaborador para identificar se ele se enquadra numa vaga de um programa de portadores de deficiência, isso vai ser adequado e ter uma finalidade. Já se a empresa não tem nenhum programa, por exemplo, de inclusão, de portador de deficiência, não teria uma justificativa e uma finalidade adentrar na intimidade do candidato para saber se ele iria ter alguma deficiência ou não a ser informado. O terceiro princípio é o princípio da necessidade. A máxima é menos é mais, ou seja, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, devemos utilizar somente os dados necessários e coletar aqueles dados que são efetivamente necessários para aquela finalidade em que estamos pedindo o dado. O quarto princípio é o princípio do livre acesso, que o titular de dados, ele vai ter direito de saber quais dados são tratados, com quem são compartilhados, por quanto tempo esses dados ficam armazenados na empresa, por exemplo. O quinto é a qualidade dos dados, ou seja, todos os dados pessoais, eles devem ser exatos, claros, corretos, para que não se tenha nenhum problema. O sexto princípio é o princípio da transparência, ou seja, a empresa ela tem que ter condição de prestar contas, de dar essa visibilidade e transparência para o titular que vai, em algum momento, questionar sobre esse dado. Então, a empresa, como boa prática, precisa se adequar, se atentar, proceder os treinamentos, porque toda essa forma faz com que ela seja transparente em relação às medidas, às boas práticas e o cuidado que ela toma quando falamos da Lei Geral de Proteção de Dados. O sétimo princípio é o princípio da segurança, ou seja, medidas técnicas administrativas que as empresas tomam para que não tenhamos nenhum incidente de segurança ou também chamado vazamento de dados. O princípio da prevenção, como o próprio nome da lei já diz, proteção. Se eu falo em proteção, eu falo em prevenção, ou seja, tomar todas as medidas e as cautelas para que o incidente de segurança não aconteça. A lei ainda fala do princípio da não discriminação, e aí está muito ligado à questão dos dados sensíveis, por quê? Porque eu não posso utilizar dos dados para, de alguma forma, discriminar qualquer que seja o perfil, qualquer que seja o titular. E, por fim, o décimo princípio, que é o princípio da responsabilidade e da prestação de contas. Ou seja, a empresa ela deve adotar todas as medidas, dentre elas treinamentos, conscientização dos seus empregados, para que comprove esta boa-fé e essa intenção em cumprir com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela não proíbe o tratamento de dados, mas limita em algumas hipóteses.
Então, teremos situações em que será necessário pedir o consentimento do titular. Então, daí vem a necessidade de, no nosso processo admissional, nós inserirmos cláusulas pertinentes à Lei Geral de Proteção de Dados nos contratos de trabalho, fazermos um documento chamado termo de consentimento, e muitas vezes, como entramos em diversos sites, em diversos sistemas, temos percebido essa solicitação para que seja dado o consentimento do uso dos dados quando fazemos qualquer acesso. Temos também a base legal, a autorização para usar os dados para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. E o e-social é o grande destaque quando falamos de tratamento de dados e dados sensíveis. Por quê? Porque o e-social, ele vai nos obrigar a transmitir determinadas informações aos órgãos e, consequentemente, então, por conta dessa obrigação legal, independentemente se temos o consentimento ou não, a empresa ela é obrigada, quando vai realizar a folha de pagamento e cumprir com as suas obrigações acessórias, a informar dados dos titulares. Temos também o manuseio por execução de um contrato, como prestadores de serviços de BPO de folha de pagamento, acabamos também tendo de tratar dados para que se possa atender todos os dados. Os dados sensíveis, eles também têm regras específicas e, geralmente, precisaremos do consentimento do titular. Quando tivermos dados envolvendo crianças, e dentro do conceito jurídico, criança seria o menor de 12 anos, teremos que ter o consentimento dos pais ou do representante legal. Então, também veremos que no nosso dia a dia, quando falamos de um kit de documentação de admissão, as informações que tenham ali dados de crianças, elas terão, consequentemente, a assinatura do seu pai ou do seu representante legal. Quais são os pontos que a gente chama atenção quando a gente fala de DP e RH? O titular de dados, ele tem direito, mas a empresa também tem obrigações a cumprir quando falamos de Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, temos que ter certo cuidado quando o titular de dados, ele procura a empresa pedindo, por exemplo, que seja excluído ou apagado os seus dados. Vão ter situações em que a empresa ela poderá apagar os dados. Porém, em outras situações, nós não podemos. Por quê? Porque temos uma lei ou um regulamento que nos obriga a guardar aquele dado, aquele documento, por exemplo, por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos. E temos até alguns documentos na área trabalhista que temos que guardar por um período indeterminado. Portanto, a gente tem até uma tabela que vai ter lá toda a regra de qual é o prazo de guarda de cada documento. Então, sempre que recebermos qualquer questionamento de algum colaborador ou ex-colaborador pedindo para que a empresa faça a exclusão dos dados, é importante que a gente verifique antes de fazer a exclusão se é possível ou não. Então, para isso, é importante acionar sempre o seu gestor ou um responsável da empresa para que ele possa dar essa orientação quanto a essa situação de um eventual descarte ou questionamento. Outro ponto que a gente traz também de atenção são as diferenças no tratamento dos dados. Aquele colaborador que está ativo na folha de pagamento, nós teremos uma tratativa daquele dado. Por quê? Porque eu tenho o e-social para encaminhar, ele vai ter que estar no sistema de forma ativa. Já quando aquele colaborador
se desliga da empresa, ele fica inativo, nós teremos uma outra tratativa, ou seja, vamos informar outras informações, muitas vezes no desligamento, e a guarda do documento ela vai ser feita, por quê? Porque ele tem um prazo ainda que pode entrar com uma ação trabalhista, ele pode pedir alguma retificação da sua informação. Então, nesse momento, muitas vezes ele vai assumir no sistema o status de inativo, mas a empresa, de alguma forma, terá que guardar esses documentos. E aí fica o ponto de atenção que nós devemos tomar cuidado com as informações, independente se o colaborador estar ativo, inativo. Por quê? Porque quando falamos de dados, o dever de confidencialidade, de sigilo e de proteção de dados, ele vai se aplicar à pessoa. Portanto, devemos tomar muito cuidado com todas essas informações. Sempre que tivermos qualquer questionamento, principalmente por parte dos clientes, envolvendo a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, é importante direcionarmos para o nosso e-mail, que é proteçãodedados@building.com.br, que vai ter ali um responsável para dar essa resposta e fazer todo esse direcionamento. Por quê? Porque nós abrimos um canal específico para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, para que possamos ajudá-los nesse dia a dia, nessa solução das respostas. Por quê? A depender do tipo de tratamento de dados, pode ser que tenhamos alguma medida especial. Então, como apoio, fica já aqui o alerta e o lembrete que nós temos hoje um e-mail específico para essas tratativas. Outro ponto muito importante é quando manuseamos o nosso sistema de folha de pagamento e desempenhamos nossas atividades. Por quê? Além da Lei Geral de Proteção de Dados, nós precisamos também nos atentarmos à cláusula de confidencialidade. A confidencialidade, o cliente nos exige, independentemente se o dado é pessoal ou não. Então, quando falamos de confidencialidade, falamos de todos os dados, não só da nossa empresa, mas também dos nossos clientes. E é nosso dever, no exercício profissional, zelar por as informações internas e dos nossos clientes. Portanto, temos que tomar cuidado com o que compartilhamos, com o que comentamos, principalmente fora das dependências da empresa, pois alguém pode, em algum momento, escutar, conhecer a pessoa da qual estamos falando, ou até mesmo ser da empresa que estamos falando. E isso pode nos causar problema no sentido de estar descumprindo com a obrigação de confidencialidade e sigilo. E além da questão da confidencialidade e do sigilo, nós temos ainda a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai nos obrigar a ter essa prevenção em relação a dados pessoais. Portanto, toda a informação, ela deve ser sempre observada, o sigilo, para que não tenhamos situações de saia justas e até mesmo situações em que vão nos comprometer na nossa relação do trabalho. Um outro ponto que eu deixo alerta aqui é cuidado com os prints e as reproduções de tela. Muitas vezes o nosso sistema pode dar um erro e precisamos abrir um chamado, precisamos de alguma evidência e é muito natural que lá no seu dia a dia você vá e faça um print dessa tela. Não podemos nos esquecer que se for feito algum print que tenha algum dado do cliente pessoal identificando, que esse dado ele precisa ser apagado. Então, sempre que for abrir qualquer chamado, fazer qualquer print de tela, atentar-se ao quê? Aos dados que estão nesse print,
Porque se tiver dados pessoais, esses dados vão ser compartilhados com outras pessoas e poderemos ter aí um incidente de segurança. Por quê? Um incidente de segurança, um vazamento de dados, ele não é só quando um hacker invade o computador da empresa. Se eu mandar um e-mail para uma pessoa que não era, se eu colocar um anexo para um grupo que não deveria ter acesso, se eu mandar um print, isso já seriam situações que estariam descumprindo com a LGPD. Portanto, todo cuidado nesse manuseio é importante em tempos de legislação de proteção de dados. Uma vez que tenhamos cuidado, é importante também destacar a questão da responsabilidade. A empresa, ela vai responder por aquelas situações em que descumprir a LGPD. E os empregados, eles também, embora não sejam considerados para fins da legislação, conforme a orientação da NPD, operadores diretos desses dados, uma vez que a empresa tenha algum prejuízo e fique comprovado que esse vazamento de dado ocorreu por uma atitude do colaborador, essa empresa, ela vai posteriormente poder entrar e tomar alguma medida em relação a esse empregado. Então, é importante a gente se atentar às regras para que não se tenha problemas com penalidades e até mesmo uma justa causa por uma situação de um vazamento de dados que o colaborador deu causa. E sempre lembrando que quando falamos de internet, tudo é rastreado. Por mais que a gente pense que não estamos sendo vistos, é possível identificar quem fez, em que momento foi. Por isso, não devemos compartilhar nossas senhas, não devemos ali deixar o nosso computador ligado sem bloquear a tela quando nos ausentamos da nossa mesa. São pequenas atitudes que vão nos proteger. Não deixarmos papéis com informações sigilosas quando vamos embora em cima da mesa, tomar cuidado para aquela impressão que muitas vezes fica esquecida lá na nossa impressora, porque tudo isso abre portas para que se tenha ali acesso a informações por pessoas que não estariam autorizadas a ter. Então, a nossa conduta é extremamente importante para que a gente não seja responsabilizado por ela. LGPD é falar de comportamento humano. Por quê? Porque muitas vezes o hacker, o problema só acontece porque nós não observamos determinadas situações. Sempre lembrando que o vazamento de dados, ele é um evento adverso confirmado ou sob suspeita que viola a segurança dos dados. E como exemplo de incidente, nós temos um acesso não autorizado, uma destruição da informação, uma perda, uma alteração, um vazamento. Então, são inúmeras situações no dia a dia que podem ser considerado incidente de segurança. Por isso, da importância de adotarmos boas práticas, de usarmos os nossos sistemas com a devida cautela. Por quê? Porque os impactos são muito grandes no dia a dia. E hoje, a criação de uma cultura forte de proteção de dados vai fortalecer a imagem que o cliente tem daquela empresa. Você, como um consumidor de produto ou de um serviço eletrônico, por exemplo, que vai dar os seus dados, prefere contratar uma empresa que prefere proteger a sua informação ou aquela que não se importa com a transparência, com o sigilo? O nosso cliente é a mesma coisa. Um simples clique, por exemplo, num e-mail malicioso, pode abrir portas para um ataque cibernético. Pensando nisso, peço que vocês procurem criar dentro da empresa, a cada dia, esse espírito de proteção das informações para que se minimize
essas aberturas de portas para evitarmos, assim, problemas. Todo o zelo no tratamento de qualquer dado pessoal é extremamente importante, pois devemos proteger todos os dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não. Fica aqui algumas recomendações ainda muito importantes. Evite divulgar os seus dados que não tenham nenhuma relação com aquela contratação de um produto ou de um serviço que você está fazendo. Procure se informar sobre os seus dados. Cuidado ao preencher cadastros na internet. Não deixe de ler as políticas de uso e privacidade. Muito cuidado com as postagens e os compartilhamentos quando temos dados de terceiros. Os dados, eles estão a todo momento na nossa rotina. E em breve teremos muito mais processos, muito mais questionamentos envolvendo a LGPD. Por quê? Porque é um assunto que as empresas agora começam a tratar e os próprios titulares de dados começam a se informar melhor de quais são os seus direitos. Os profissionais do RH e da contabilidade, eles devem estar atentos à Lei Geral de Proteção de Dados no desempenho das suas atividades. A maioria das nossas atividades, quando trabalhamos com folha de pagamento, com recursos humanos, atua mediante coleta e armazenamento de dados, sejam eles triviais ou sensíveis. Muitas vezes serão para cumprimento de uma obrigação legal, mas outras vezes podem ser também pelo consentimento. E uma vez que esse dado é tratado, ele deve ser protegido. Se você, no seu dia a dia, se deparar com algum problema, informe o seu superior, pois assim a empresa avalia o impacto, dá todo o suporte e toma a medida que tiver que tomar em relação a sanar o problema. Então, em qualquer situação que tenha acontecido, nós esperamos que você tenha essa iniciativa de reportar de imediato à empresa, pois assim é possível tomarmos as medidas com maior celeridade, evitando maiores problemas, não só para os colaboradores, mas também para a empresa. A nossa política de segurança da informação disponibiliza recursos para que vocês utilizem de uma forma consciente. O papel da empresa é garantir o funcionamento dos equipamentos, dos sistemas. E o colaborador, ele tem a responsabilidade de usufruir dessa estrutura oferecida, tendo cuidado com os equipamentos e sabendo e utilizando todas as ferramentas de forma consciente e segura, pois assim vamos harmonizar e organizar as responsabilidades e deveres quando falamos de um ambiente com segurança da informação. Atualmente, os nossos clientes têm nos exigido uma atuação muito presente quando falamos de Lei Geral de Proteção de Dados. E alguns, inclusive, já vêm nos solicitando monitoramento e auditorias em relação a esse tema. Portanto, nós teremos em breve também monitoramentos e auditoria para que a gente possa criar essas evidências que os nossos clientes estão solicitando. E é importante, então, a colaboração de todos vocês para que a gente possa atender a todas as exigências dos nossos clientes. As ferramentas da internet, elas devem ser usadas com muita consciência. Por quê? Porque elas abrem muitas vezes portas e riscos, mas na internet tudo também é monitorado e sempre que houver algum problema, nós teremos que fazer essa análise
e sabemos que hoje é possível identificar quem foi o profissional que efetivamente acessou, fez ou tomou aquela medida. Portanto, está aí a necessidade de não compartilharmos as nossas senhas. É importante que cada um aprenda sobre esse novo mundo virtual, abra sua mente para os aprendizados, dentre eles sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Recomendamos ainda que você não salve as suas senhas e altere-as sempre periodicamente, geralmente de 6 em 6 meses. Não instale softwares desconhecidos ou suspeitos. Evite divulgar informações, principalmente dos clientes. Sempre utilize a verificação em 2 etapas e a biometria no seu celular, nos seus aplicativos, em tudo que for possível. Cuidado com os links que você recebe nos e-mails e cuidado com o que você clica, compartilha. Não acredite em super promoções da internet. Fique atento aos falsos e-mails e cuidado ao acessar computadores públicos e em redes de Wi-Fi. Nos últimos tempos, as câmeras, os celulares, eles estão presentes em todos os momentos. Isso aumenta a vulnerabilidade e muitas vezes temos situações em casos que ficam famosos por conta de vídeos, de fotos que viralizam na internet. E muitas vezes refletem comportamentos inadequados de trabalhadores. Ainda que os comportamentos ocorram fora do ambiente da empresa, como, por exemplo, num período de férias, após o expediente, o empregado ele deve estar atento à sua conduta, para que, posteriormente, não reflita na sua relação de emprego. Não cite nome de clientes em conversas informais, mantenha sempre a confidencialidade, cuidado com os compartilhamentos, pois, afinal, vivemos hoje num mundo que é extremamente vigiado e sempre teremos alguém que pode estar registrando aquele nosso momento de deslize. Fica aqui, então, essa dica e espero vocês na nossa aula do Tira Dúvidas.